Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a professora Kelly, da Delicata PMU, criadora da técnica Delicata. E para você que já me conhece e que tem o hábito de vir aqui me visitar no meu canal, seja muito bem-vindo novamente. E, gente, tá aí, vou mostrar para vocês mais um procedimento que foi feito com todo carinho. Esse design foi feito na espessura de 8 milímetros no início, no ponto inicial, 7 milímetros no ponto alto, tá bom? O comprimento dessa sobrancelha do ponto inicial ao ponto alto, 3,5, do ponto alto até a cauda, 2,5, tá? Lembrando que, para que a sobrancelha fique harmoniosa, o certo é você deixar a cauda, o ponto final, na mesma altura do ponto inicial ou um pouco mais acima, tá? Um pouco mais alto. Prestar atenção para não fazer essa sobrancelha, a sobrancelha das suas clientes, com a cauda mais baixa do que a altura do ponto inicial, para não dar um aspecto de sobrancelha caída, olhar caído, né? Olhar triste, não pode jamais. Tem clientes que chegam com o desejo de cauda, né? A cauda da sobrancelha muito comprida, e alguns profissionais em alguns momentos fazem a vontade do cliente, que é leigo, né? Não tem noção, nem a noção básica do design, nem básica, porque às vezes esse mesmo cliente foi o causador da deformidade da própria sobrancelha. Às vezes ele vai tirando de forma totalmente desproporcional, né? E ele não tem noção. Muitas das vezes, muitas das vezes não, sempre, o profissional tem que orientar o seu cliente, tá? E falar, olha, o que você está me pedindo eu não posso fazer, porque vai ficar desproporcional. Vou fazer o design da forma correta, vou te mostrar para você aprovar, tá bom? Mas temos que usar o bom senso, tem que ter uma harmonia, tá? Então, oriente o seu cliente. Às vezes, lá no grupo do Facebook, participe, gente, do grupo do Facebook, que tá gigante. Nossa, tem muita gente no grupo do Facebook. Aqui abaixo na descrição desse vídeo, eu vou estar deixando o link do grupo do Facebook. Basta clicar no link que você já vai direto para o grupo do Facebook, tá bom, gente? Então, lá no grupo do Facebook, principalmente, esse erro, porque é um erro, tá? Geralmente é cometido por quem está iniciando, ainda não tem experiência, talvez não tenha sido bem orientado. Então, esse erro de fazer a vontade do cliente sem conversar, sem mostrar para ele o que é o melhor, né? O que é aceitável. Geralmente esse erro é por quem está iniciando na carreira. Aí às vezes eles postam as fotos, sabem que o trabalho poderia ter sido melhor. Aí eles falam, a cauda tá assim porque é a cliente que pediu. Ou então, tá muito grossa assim porque é a cliente que pediu. Tá muito escura assim porque o cliente que pediu. Não é assim. Use o bom senso, principalmente quando se trata de micropigmentação, que não tem como você voltar atrás. Por isso que eu falo para os meus alunos, menos é mais. Por exemplo, a cliente quer porque quer uma sobrancelha muito grossa. Você vai conversar com ela, olha, eu vou fazer de acordo com o visagismo, eu vou usar o visagismo a seu favor. Eu vou ver o que o seu rosto pede, o que a sua sobrancelha está pedindo. Vou fazer uma espessura mediana, que é o que a sua sobrancelha está pedindo. Mas vai ter o retoque. Se mesmo assim você não conseguir se adaptar, a gente engrossa mais um pouquinho. Mas não faça a vontade do seu cliente já de primeira, tá? Não é que você é quem manda. Vocês têm que entrar num consenso. Mas você é quem tem o bom senso do design. Ele é leigo. Então, menos é mais. Eu já peguei clientes que, quando se tratava de lápis e sombra, fazia a sobrancelha muito grossa, ou fazia a sobrancelha muito junta, ou muito afastada. Então,
isso não significa que você tenha que seguir o que ele fazia antes. Você é designer, ele veio para acertar a sobrancelha, não para realçar o erro, tá? Então, converse com ela, fala, olha, como se trata de micropigmentação, agora eu tenho que usar eu tenho que fazer menos, tá? Porque se você depois se arrepender, se eu fizer uma sobrancelha muito escura, muito junta, ou muito afastada, ou muito grossa, você pode se arrepender e não tem como voltar atrás. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos usar um design bem harmonioso, fazendo de forma que o seu rosto pede. Se você, no retoque, quiser dar uma leve mudança, a gente muda, a gente dá uma melhorada, tá bom? Mais menos é mais. Então, é isso, tá, gente? Oriente o seu cliente. Não faça completamente à vontade dele. Se você tem intenção de fazer o curso de design de sobrancelha comigo, vai ser um grande prazer ter você como meu aluno. Pode contar comigo com o que for. No início, a gente costuma mesmo demorar muito tempo fazendo um design de sobrancelha, o que não é um erro, tá, gente? Eu até peço que você demore o tempo que for no design da sobrancelha, porque vai ser ele que vai dar forma para aquele rosto. Vai ser o design, não vai ser nem o procedimento dentro desse design em si. Porque você pode fazer uma fio-fio, com a técnica que você acha melhor, seja a técnica delicata ou qualquer outra técnica. Você pode fazer uma esfumada, uma shadowline, mas o que vai dar forma para o rosto é o design. E vocês provavelmente já devem ter visto por aí muitas montagens que eu acho super bacana. Aquelas montagens, você pega o rosto de uma pessoa e dentro daquele rosto você coloca vários designs na sobrancelha. E você vê nitidamente como o design transforma uma pessoa. Gente, o design é muito sério, é muito sério. Então, leve o tempo que for. Mas, é claro, no meu curso eu vou te mostrar o caminho, o passo a passo que eu faço para alcançar um resultado maravilhoso, um resultado harmonioso. No meu curso, você vai entender um pouco sobre o visagismo, porque você não basta você saber fazer um design, você tem que entender sobre o visagismo, o que aquele rosto pede. Você não pode fazer sempre num padrão, vou fazer sempre nessa espessura. Claro que, por exemplo, às vezes os rostos pedem quase que as mesmas medidas. Mas é claro que a altura fica diferente, o arqueado fica diferente, mas eu geralmente uso quase que as mesmas medidas em quase todos os procedimentos. O formato fica diferente, né? Porque a gente não usa um molde e carimba. O arqueado é diferente, a estrutura óssea da cliente é diferente. Mas em algumas pessoas eu uso um pouquinho mais grossa, como nessa cliente, por exemplo. A sobrancelha dela, o início é de 8 milímetros. Geralmente, na grande maioria das vezes, as minhas clientes, o início é de 7 milímetros, ponto alto 6 milímetros. Essa cliente já tem a sobrancelha dela naturalmente grossa. Eu não vou afinar para 7 milímetros, né, gente? Então, você vai usar o visagismo, você vai ver o que aquele rosto pede. Eu mantive a sobrancelha dela de 8 milímetros no início e 7 no ponto alto, tá? Assim como, por exemplo, quando a cliente é idosa, já tem uma idade um pouco mais avançada, a vida toda tirou a sobrancelha bem fininha. Eu não vou fazer a sobrancelha de 7 ou 8 milímetros. Eu vou usando o visagismo, é claro que existem suas exceções, mas usando o visagismo, na grande maioria das vezes, essas senhorinhas, a sobrancelha delas pedem uma espessura de 6 milímetros no ponto inicial, 5 no ponto alto, tá? O tamanho varia, tá? O tamanho da sobrancelha varia bastante, tem rosto que é mais largo, tem rosto que é mais fininho, então varia. E ficaria difícil eu usar uma sobrancelha muito grossa numa senhorinha, tá? Assim como numa jovem usar uma sobrancelha muito fina, fica desproporcional. Então, o visagismo é muito sério.
ele é de grande importância no momento de você fazer o design da sobrancelha da sua cliente, tá bom? Lá no meu curso eu vou ensinar tudo isso. Gente, eu vou mostrar pra vocês, vou fazer um pedacinho só, tá? Do outro lado, porque, cara, é muito ruim a posição que eu coloco a câmera me atrapalha muito. Todo mundo fala, Kelly, eu queria ver você fazer o lado esquerdo, você só faz o lado direito, por conta da posição mesmo, tá? A forma que eu posiciono a câmera, se eu fizer a sobrancelha esquerda, não vai dar pra filmar direito. E além de não dar pra filmar direito, eu fico toda torta. Mas eu já vou adiantando. A posição, e lá no curso de micropigmentação, eu mostro também a posição que eu fico. E é essa aí. Eu fico sempre sentada atrás da cliente, tá? Sempre, sempre. A sobrancelha esquerda, eu não faço de frente, porque tem gente que faz. E não existe essa questão de qual é o certo. O certo é a forma que você melhor se adapta, tá? Você não necessariamente precisa estar na mesma posição que eu fico. Eu tenho alunas que só conseguem fazer a sobrancelha em pé, de frente para a cliente. Outras alunas que fazem sentadinha atrás da cliente, a sobrancelha direita, e já a sobrancelha esquerda, ela tem que sentar de frente para a cliente. Então, é muito relativo. Você vai ver a melhor forma de se posicionar. Para mim, a melhor forma é sempre sentadinha atrás da minha cliente. E quando se trata da cauda, eu sento no mocho, né? A gente senta no mocho, que fica fácil de se mexer, se mover. Então, quando eu vou pra cauda, que eu passo um pouquinho pro lado. Aí eu arrasto o mocho, venho um pouquinho pro lado, mas ainda sentada atrás da cliente, tá? Eu nunca fico de frente para ela. Para quem tinha curiosidade de me ver fazendo a sobrancelha esquerda, não tem nenhuma diferença, é exatamente da mesma forma que eu faço a sobrancelha direita. Só não filmo ela completa porque eu fico toda torta. A posição que eu coloco a câmera não favorece a imagem quando se trata da sobrancelha esquerda, tá? Mas é sem mistério, é do mesmo jeito. Vejam aí. Ele fica embaçado. Aí eu completei a sobrancelha, passo o pigmento para saturar, dou aquela saturada. Geralmente eu deixo saturar uns 10 minutinhos quando a pele é seca, 15 minutinhos quando a pele é oleosa, tá? Deixem saturar, reservem um tempo legal na agenda de vocês, que o tempo de saturação também vai influenciar na fixação do pigmento. Tem gente que fala, ai, Kelly, quase não pigmentou, o que pode ser? Existem vários fatores, tá, gente? Vários. Muitos fatores fazem com que volte bastante retoque para fazer, né? 30 dias depois. São vários os fatores. Mas você pode evitar, né? Ir evitando. Não significa que não vai voltar com retoque, porque além de todos os fatores, deixar pouco tempo saturando, usar uma coloração muito mais clara do que a cor daquele fio natural daquela sobrancelha, pele oleosa, vários fatores impedem de uma boa fixação. Mas, mesmo que você faça tudo correto, ainda assim pode acontecer de voltar com bastante pigmento. Bastante falha, aliás. Por quê? Porque o corpo da sua cliente vai agir contra esse pigmento no primeiro momento. Houve uma lesão. Os pigmentos são hipoalergênicos, não causam dano nenhum à saúde, porém, o seu corpo não sabe disso. O pigmento é um corpo estranho no primeiro momento. Ele só sabe que houve uma lesão. Através da lesão entrou um corpo estranho, algo que ele não reconhece, então sua defesa imunológica vai tentar jogar fora. E é bom que você fale isso para sua cliente. Olha, pode ser que volte com bastante falha ou não. A gente só vai ver 30 dias depois. Porém, após o retoque, ela vai ficar toda homogênea. Por quê? O seu corpo já criou anticorpos para esse pigmento. Por mais que ele expulse bastante pigmento, ele não vai conseguir expulsar tudo. Mesmo que ela fique bem clarinha, ele não vai conseguir expulsar absolutamente tudo. Então, o que ele não conseguir expulsar,
ele vai ser obrigado a criar anticorpos para aquele corpo estranho ali. Então, o seu corpo vai criar anticorpos, aí 30 dias depois, quando você fizer o retoque, vai dar casquinha, vai ter todo o período de cicatrização, menos aquele mecanismo de defesa do seu organismo contra o pigmento, porque ele já sabe que não é prejudicial à sua saúde e tudo mais. Então, é isso. Deixar saturar bastante tempo. Eu reservo um tempo bem legal na minha agenda. Tem gente que pergunta, Kelly, quanto tempo você demora para fazer uma micropigmentação? Eu reservo na minha agenda 2 horas e meia para cada procedimento. Levo tudo isso todas as vezes? Não, mas eu conto com alguns imprevistos, porque cada cliente é única. Você pode ter tantos e tantos anos de carreira, mas você nunca vai ser experiente a ponto de olhar para uma sobrancelha e falar assim, essa aqui é moleza. Porque aquela sobrancelha, daquele jeito, naquele formato e com aquela estrutura óssea, você nunca fez. Toda sobrancelha é única, então todas as vezes é um desafio, né? Por mais que você tenha muitos anos de carreira, você vai estar sempre reiniciando a cada novo procedimento. Então, pode vir sobrancelha mais fácil de fazer, como pode vir uma sobrancelha mais complicada. E eu não gosto de trabalhar correndo. Gente, eu não gosto. Eu gosto de trabalhar com calma. Então, pode ser que eu termine muito antes de 2 horas e meia. Mas pode ser que eu leve 2 horas e meia. Eu sei que eu nunca vou passar de 2 horas e meia, tá? Mas tem o atraso da cliente também no trânsito. Então, eu conto com tudo isso para eu não ter que fazer o trabalho correndo. Então, eu deixo esse tempinho aí de 2 horas e meia e trabalho com calma, trabalho tranquila, tá? Esse é o tempo que eu deixo. Aí, eu vou deixar saturar mais alguns minutos. Mais 10 minutos, a pele dela não é aquela pele oleosa, vou deixar saturar mais 10 minutos. E esse é o resultado, gente. É aquele resultado apaixonante que me deixa muito feliz. Gente, no início, logo assim que eu iniciei minha carreira, era sempre uma surpresa. Eu sempre ficava naquele receio, sabe? De, ai meu Deus, quando eu terminar e na hora de mostrar pra minha cliente o resultado. Sempre. Isso era normal acontecer comigo. Meu Deus do céu, quando eu terminar, eu vou ter que mostrar pra ela. Hoje em dia, eu sei que todos os trabalhos vão ficar muito bacanas, porque você tem uma técnica. Quando você tem o conhecimento de uma técnica e você coloca essa técnica em prática, quando você tem o conhecimento do design de sobrancelha, do visagismo, você sabe que você tem muita coisa te favorecendo. Tem muitos fatores que te favorecem a ter um resultado perfeito, né? Agora, quando você não se aprofundou nos estudos, quando você está entrando meio vagando, vai ser complicado mesmo um resultado satisfatório. Hoje em dia eu posso te dizer que eu sou feliz com todos os meus resultados, mas antigamente não era exatamente assim. Então hoje em dia é o contrário, é o oposto do que eu sentia no início da minha carreira. No início da minha carreira eu ficava, meu Deus do céu, vou ter que mostrar para cliente o resultado, vou ter que mostrar o espelho. Eu ficava enrolando para não mostrar nem tão cedo o espelho. Hoje em dia, no meio do caminho, vocês viram que antes mesmo de preencher, né? Antes mesmo de fazer a ramificação, já somente com o esqueleto o resultado já estava bacana. Então, assim, é aquela coisa de, eu quero terminar logo para mostrar para ela. Olha que delícia. Gente, é delicioso, é maravilhoso. É maravilhoso. E eu ensino para os meus alunos exatamente o que eu sei. Eu ensino com todo carinho. Aqui eu sempre foco e falo bastante isso. Aqui não é curso, eu apenas mostro os meus procedimentos e aqui eu estou vendendo o meu curso. Estou falando para os profissionais da área ou para quem tem interesse que eu sou professora, que eu ensino esse resultado que você está vendo. Tem gente que fala, fala e não ensina nada. É que não é curso, né, gente? Eu trabalho dando curso, ministrando curso, mas é claro que eu dou dicas.
Eu sei que tem muitas dicas aqui que ajudam pra caramba. E isso é benéfico. Mas se você tiver vontade de fazer o curso comigo, se você quer aprender esse resultado, não se negue. Não se negue. Se você quer crescer na carreira, aprender mesmo, de fato, fazer uma técnica, se tem intenção de fazer o curso comigo, vai ser um grande prazer, tá? Dentro do curso tem o meu número pessoal, lá os meus alunos me enviam os trabalhos, me enviam os treinos, porque dentro do curso eu passo exercícios, então os meus alunos me enviam os treinos para que eu possa estar corrigindo, me fazem as perguntas, porque mesmo que você dê o seu melhor dentro do curso, você sempre vai ter uma dúvida ou outra, e é bom que você possa ter esse contato com o seu professor, para depois você estar ali sanando, né, qualquer dúvida que tenha ficado. Então, dentro do curso eu dou o meu número para que os meus alunos entrem em contato, tirem qualquer dúvida que tenha restado, tá? É muito, muito legal, gente, muito legal. Aí, ó, esse é o resultado. Muito lindo, muito lindo. E é isso que eu desejo para vocês, gente, de todo o coração. Que Deus abençoe muito cada um de vocês.